10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. igreja Que ora. igreja que não fecha. igreja que Deus me escolheu. Hino 77 do cantor cristão. Sei que amigo melhor é Cristo, quando a tempestade exalta a fé. Pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, um amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, um amigo melhor é Cristo. Oh, que amigo precioso é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, nenhum golpe temerei. Sim, um amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Ao passar pelo vale escuro e chegando às águas do Jordão, não receio, pois Jesus salva a pátria, me conduz. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Na mansão eterna eu junto com os santos transformados já. Este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sempre amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou
Cristo, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque através desse canal nós temos tido o privilégio de compartilhar da palavra de Deus. Queremos orar. Querido Pai, nós entramos na Tua presença, agradecidos pelo privilégio e a liberdade que temos de ouvir, de falar a Tua bendita palavra. Oh, querido Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar iluminando as nossas mentes, o nosso coração, para que esta palavra encontre guarida em nossos corações, em nossas mentes, em nosso corpo, e que o Senhor nos abençoe. Esteja agora, Senhor, com esta pessoa que está acessando esse canal e que está entrando em contato com essa Tua palavra. Ó querido Deus, Tu és conhecedor de todas as coisas e sabe a necessidade de cada um de nós. Ministra, Senhor, poderosamente em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos desse sermão sobre o seguinte tema: doutrina. Doutrina. A palavra de Deus registrada ali em Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Palavra de Deus. Amados, a revista super interessante de 2004 publicou uma matéria onde o autor ali ele descreve: não dá mais para fingir que não vemos. Um a cada 6 brasileiros já é evangélico e o número continua crescendo. Amados, há meio século, há 50 anos, o cristianismo vem sendo a religião que mais cresce em nosso país. Está ali na superabril.com.br. E olhando paralelamente a esse crescimento do cristianismo no nosso país, temos visto também o crescimento das denominações, aquilo que nós chamamos de igrejas. E o meu propósito nesse sermão é avaliar até onde esse crescimento evangélico, esse crescimento do cristianismo, tem preservado a doutrina de Deus. Amados, em meio a tantos hábitos, costumes, usos que cada denominação pratica, é um desafio para cada um de nós, pastores, líderes, igrejas, avaliar a preservação da doutrina de Deus. Esta mesmo que Tito 2, versículo 10 nos falou, para que em tudo sejamos ornamento da doutrina de Deus. Ornamento. Vez por outra nós somos inquiridos sobre esse tema, mas cada igreja tem a sua doutrina. Esse é o tema que nós somos questionados, perguntados. Será que biblicamente esse questionamento tem razão de ser? Biblicamente falando, cada igreja, cada denominação tem a sua doutrina? O que Jesus disse sobre a sua doutrina? Você sabe? Ali em João 7,16, Jesus disse assim, João 7,16. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Olha, logo, Jesus ensinou, pregou
a doutrina do Pai. Doutrina que passou a ser dele. Vejam, assim, amados, esse é o ponto. Uma mesma doutrina, seja ela de Deus Pai, seja ela de Deus Filho, Senhor Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que precisamos viver. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 4, versículo 5, também temos a mesma orientação. Uma doutrina que não tenha partido. Uma doutrina que seja una, descendo de pai, passando para filho. Percebe? Que esse questionamento de que cada denominação, cada igreja tem a sua doutrina, não encontra embasamento bíblico. Percebem? Então é preciso nós entendermos. Então vamos avançar na compreensão desse tema do sermão, doutrina. A palavra doutrina deriva-se do latim, cuja original é docere, que significa algo que é ensinado. Esse é o significado, algo que é ensinado. Doutrina, de acordo com o ensinamento bíblico, de acordo com a Bíblia, é como a regra de fé e prática da vida da igreja. Doutrina, de acordo com a Escritura, com a Bíblia, é a regra de fé e prática da igreja. Isso que nós vemos no contexto bíblico, pois qualquer doutrina que é extraída da Bíblia, qualquer doutrina que tem como base, que tem como fundamento a Bíblia, é uma doutrina bíblica. E o Senhor Jesus, quando ensinou a doutrina, ele falou claramente: a minha doutrina não é minha, mas é do meu Pai. Então, preservar a doutrina que recebeu do Pai, ensinar a doutrina que recebeu do Pai. Essa é a grande verdade. Contudo, infelizmente, poucos conhecem as doutrinas bíblicas e poucos também estudam as doutrinas bíblicas. E nós podemos dividir a questão da doutrina no mundo dos estudos da doutrina de Deus. Está ali em Provérbios capítulo 4, versículo 2, Mateus 7, 28, doutrina de Deus. Temos ainda doutrina de homens, Jeremias 23, 16, Mateus 15, versículo 9. E, pasmem os irmãos, a Bíblia fala em doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, 1, 1 João 4, 1. Esse é o mundo bíblico do qual descreve a Bíblia a respeito de doutrina. Doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. E nós precisamos, como cristãos, como servos e servas do Senhor, estarmos antenados com a Bíblia e estudarmos a doutrina que a Bíblia nos ensina. Uma outra coisa importante é fazermos a separação daquilo que para alguns é chamado de costume. A palavra costume também vem do latim sucere, acostumar-se, algo com o que alguém fica acostumado. Na enciclopédia de Orlando Bower, ele define o costume como um uso, como uma prática
que é observada. Essa é a ideia. Dentro de um grupo denominado social, estudam-se os costumes, os usos, as tradições de uma comunidade, de uma família, de uma organização. Então, a palavra sucere, no latim, acostumar-se com, alguma coisa com que alguém fica acostumado. Portanto, os usos e costumes são uma forma de expressão que demonstram o porte, a conduta, a postura, o comportamento de pessoa, grupo, comunidade, sociedade, país e assim por diante, sendo uma questão meramente humana. Então, embora em alguns casos esses costumes podem estar em harmonia com a doutrina de Deus, não passam de costumes. E não é questão de ser mal ou de ser bem. Cada grupo, cada pessoa, cada sociedade, cada país tem a sua lista de usos e costumes. Porém, os costumes não servem como regra de fé. Não servem. Os costumes não são doutrina de Deus. Gerar os bons costumes é algo ótimo nas famílias, na sociedade, no país. É algo excelente. Mas não são regras de fé. Doutrina bíblica é regra de fé. Então, doutrina bíblica gera e pode gerar bons costumes. Mas costumes não geram doutrinas bíblicas. Peraí, pastor, não entendi. Vejam só. A doutrina bíblica gera bons costumes. Gera ética. Gera usos e hábitos saudáveis. Porém, esses usos, hábitos, costumes não geram a doutrina bíblica. É importante identificarmos quem e o que. Segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva, existem pelo menos 3 grandes diferenças entre uma doutrina bíblica e costumes. Segundo o pastor Antônio Gilberto da Silva. Quais são as diferenças? Primeiro, quanto à origem. Uma doutrina, ela é de ordem divina, ela é de ordem sobrenatural, enquanto que o costume é, em si mesmo, algo humano. Quanto ao alcance, uma doutrina alcança universalmente a todos. O costume é algo local, nacional. E quanto ao tempo, a doutrina, ela é imutável. Ela não muda de país para país, de pessoas para pessoa. Enquanto que o costume, ele é mutável, ele é algo temporário. Amados, a lição que fica é: os usos e costumes adotados por uma igreja, por uma denominação, não podem ditar as regras da norma de fé e prática de uma igreja. Por quê? Porque somente a doutrina bíblica pode fazê-lo. Entretanto, existem grupos que têm no seu dia a dia elencado vários costumes e muitas vezes passando isso como uma doutrina, quando a gente sabe que costume é humano e doutrina é divina. Então, muito cuidado. Infelizmente, em alguns lugares, os usos e costumes muitas vezes se baseiam em experiências chamadas experiências de visões, de revelações, experiências espirituais. E aí as pessoas acabam se esquecendo que o verdadeiro propósito da doutrina é edificar, consolar,
encorajar. E essas manifestações, essas chamadas manifestações, acabam atravessando e acabam impondo regras, usos, costumes, hábitos, preceitos, e a gente precisa então tomar esse cuidado. Não devemos confundir doutrina com uso e costume. Em algumas igrejas, as doutrinas de Deus têm trazido alguma confusão com aquilo que eles chamam de doutrinas de homens. Porque as doutrinas de homens, que são os usos, os costumes, as tradições, as regras, tradições, acabam impondo um certo legalismo, algumas proibições, e tudo isso fora da fundamentação bíblica. A doutrina da Bíblia é algo que é santo, que é imutável, e os costumes são algo social, humano, regional, temporal, porque ocorrem na esfera humana, certo? E nós não precisamos desses usos e costumes que venham impor, que venham proibir. Nós precisamos sim da iluminação do Espírito Santo nos ensinando. É isso que nós precisamos. A doutrina ensina, usos e costumes impõem. Em Jesus nós somos livres de todo jugo e assim devemos ultrapassar, quebrar diferenças e proclamar o Evangelho. Essa é a nossa parte, não é ficar se gladiando, competindo e tendo como base usos e costumes. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O nosso Senhor nos chamou para que conheçamos a verdade. E porque essa verdade, Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então, o que liberta é a doutrina bíblica, é a doutrina de Jesus, do próprio Pai, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Isso sem costume, sem preconceito, sem dogmas, nada humano. Então, é libertador. Quando Jesus ensina a sua doutrina, a gente recebe. Então, amados, diariamente nós precisamos buscar o quê? Conhecimento da doutrina, conhecimento de Deus. Devemos buscar a prática do fruto do Espírito, que é aquilo que Jesus está gerando em cada um de nós. O desafio é conhecermos melhor a Cristo, servirmos a Ele. Esse é o desafio. E a ação do Espírito Santo em favor de cada cristão é nos transformar de glória em glória, de valor em valor, fazendo com que cada um de nós se pareça mais com Cristo. A doutrina tem esse poder, o Evangelho tem esse poder, a Bíblia tem esse poder, enquanto que usos, costumes, hábitos, regras, tradições são apenas imposições. Então, refletindo sobre o tema, queremos citar aqui as palavras sábias do pastor Altair Germano. Ele diz lá: prefiro a promoção de uma tomada de consciência quanto ao bom senso e ao pudor fundamentado nos princípios da Bíblia. Prefiro que nós possamos dar preferência ao ornamento da doutrina, conforme disse Tito 2,10. Nós precisamos ser o ornamento da doutrina. E o ornamento da doutrina traz para nós uma consciência livre de que devemos sim praticar bons costumes, bons hábitos, porque a Bíblia nos ensina isso, mas não podemos impor isso às pessoas, porque tudo que é imposto é humano. Tá certo, irmãos? A igreja às vezes tem um bom número de bons costumes e às vezes tem pouco de doutrina. E nós precisamos entender e separar isso. O doutor Tom DeMare, que é um erudito da Bíblia,
Ele disse assim: a Bíblia é a suprema autoridade em matéria de fé e de prática. A Bíblia é o livro do Senhor e tem como objetivo duplo conduzir o povo de Deus pela fé e ensinar esse mesmo povo como ele deve viver para Deus, para o próximo e para si mesmo. Olha aí, tá vendo? A Bíblia, esse é o poder que a Bíblia tem, né, irmãos? E a gente sabe que precisamos a cada dia crescer no conhecimento da doutrina. Então, queremos encerrar esse sermão. Sei que os irmãos já conseguiram compreender. Chamar, ensinar, exigir que costumes e usos de grupos sejam uma doutrina é um erro. É um erro nocivo à igreja. Alguns fariseus nos dias de Cristo ensinavam essas doutrinas como preceitos de homens. Mateus 15, versículo 9. E é sabido por nós que em muitas igrejas tem havido essas distorções, exageros, extravagâncias, principalmente com força de imposição, seja por visões, revelações. E a gente sabe que o que é espiritual, que Deus deu a cada um de nós, não é para pôr uma canga, um fardo sobre os ombros de ninguém. Jesus ensinou que o fardo dele é leve. Então, o ensino da palavra de Deus não é para forçar, não é para impor, e sim para trazer a consciência. Essa é a ideia. Bons costumes são produzidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de produzir bons costumes, ética, saudável. A palavra de Deus tem esse poder. O cristão não se torna santo por praticar os bons costumes. Ele deve praticar os bons costumes porque ele é santo. A santificação não nos vem pela prática dos bons costumes, mas pela prática da palavra de Deus. A doutrina bíblica é essa que deve ser ensinada, vivida e pregada. A doutrina do Senhor tem esse poder. Ora, ninguém pode crescer sem primeiro nascer. Isso todos nós concordamos. Então, é preciso nascer antes de crescer. Então, para que você queira que uma pessoa siga o Senhor Jesus, não é impondo que ela pratique costumes, hábitos. É necessário que ela entre em contato com o Evangelho, com a doutrina de Deus. E essa doutrina vai trazer nela o novo nascimento. E a partir do novo nascimento, aí sim, ela pode produzir e aí praticar bons costumes. Isso é o que eu tenho entendido da palavra de Deus. Vamos crescer no conhecimento da palavra, vamos espalhar o conhecimento da palavra. A Bíblia é doutrina. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Um forte abraço em Cristo. Até o nosso próximo encontro. Amém. Graças a Deus.